Durante toda a sua história, o mundo passou por grandes transformações. A Revolução Industrial, o desenvolvimento tecnológico e muitos outros acontecimentos ao longo dos anos trouxeram facilidades e conforto para as pessoas. Mas os hábitos de vida modernos e as consequências dessa evolução impactaram em suas vidas. A poluição, os alimentos gordurosos e calóricos, os agrotóxicos, trouxeram implicações negativas por conta do excesso de radicais livres e da acidez que provocam no organismo, gerando vários problemas à saúde humana. Artrite, diabetes, arteriosclerose, osteoporose são algumas enfermidades diretamente relacionadas com o excesso de radicais livres e o aumento da acidez. Em 1931, o Dr. Otto Wendt Warburger recebeu o Prêmio Nobel de Medicina pelo que a comunidade científica chama de a descoberta de todas as doenças. Em 1954, cientistas anunciaram que a causa do envelhecimento precoce está relacionada ao excesso de radicais livres no organismo. E como combater tudo isso então? Seria preciso utilizar algo que as pessoas têm acesso fácil e consomem todos os dias para que a eficácia em qualquer método pudesse ser garantida. Mas o que seria então? A resposta estava na água. Foi a partir daí que a Timol desenvolveu uma forma de melhorar a qualidade de vida das pessoas, o Silocimol, um dispositivo que magnetiza a água que bebemos. Essa supermagnetização, gerada pelo Silocimol, modifica a estrutura molecular da água através de uma reação química chamada hidrólise. É simples. Sabe o que isso significa? Mais oxigênio, menos acidez na célula e a redução do excesso de radicais livres. Ou seja, se esse é o ponto de partida para o aparecimento de várias enfermidades, nós podemos fazer a prevenção combatendo as causas, matando o mal pela raiz. Prevenir é o melhor remédio. São milhares de depoimentos espontâneos de pessoas que fizeram uso da água magnetizada pelo Silocimol. Assista e veja agora do que é que eu estou falando. Olá, boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez para podermos... Opa, só um instante. Para podermos conversar um pouquinho mais, né, sobre a nossa empresa Timol. Estamos aqui compartilhando com vocês algumas informações importantes. Você que é convidado, seja muito bem-vindo. É um prazer estarmos aqui para poder te mostrar o que a Timol tem para te oferecer. Primeiro, saúde física e também saúde financeira. É isso que a gente vai aqui analisar hoje. Para a gente iniciar, vou passar aqui alguns slides, nós vamos conversando aqui um pouquinho e sintam todos à vontade para entender, ver. Depois você pode, se tiver alguma dúvida, você pode procurar a pessoa que te convidou e ela vai poder sanar algumas dúvidas que você talvez tenha no final dessa apresentação, tá ok? Então, vamos lá. Primeiro, eu queria destacar para vocês aqui essas duas imagens. O que a gente vê aqui nessas duas imagens? Se você parar para observar com detalhe, a gente vê aí um sanduichão, um refrigerante, um brigadeiro. Isso aí, normalmente, é o que normalmente as pessoas costumam se alimentar, né? E qual é o problema dessa alimentação? É que essa alimentação ela vai causar um problema muito grave na nossa saúde. Ela causa a acidez e o excesso de radicais livres. Aí talvez você me diga assim, não, mas, Paulo, eu como mais saudável, eu gosto de comer verduras, frutas. Aí eu te pergunto, você consegue plantar tudo que come? É óbvio que não, né? Você acaba comprando os alimentos, né? E qual é o problema disso? Aí essa outra imagem à nossa direita destaca qual é o grande problema. Porque devido à demanda de alimentos no planeta, a pecuária, as hortaliças, os produtores de hortaliças precisaram desenvolver tecnologias para aumentar a produção de alimentos. E essa tecnologia acaba prejudicando, como, por exemplo, os fertilizantes, agrotóxicos. Então, independente de como nós nos alimentamos hoje, o nosso ritmo, o nosso estilo de vida hoje acaba levando a gente a desenvolver enfermidades. Porque o que esse estilo de vida que nós temos acaba nos proporcionando? Acidez e também excesso de radicais livres. Qual o problema disso?
O problema é que quando a gente tem o organismo ácido, a gente está propício a desenvolver doenças. Por exemplo, esse pesquisador chamado Otto Weiss-Wamburger, ele demonstrou que todas as formas de câncer se desenvolvem por duas condições básicas, acidose e hipóxia. Olha o que ele disse no trabalho dele. Os tecidos cancerosos são tecidos ácidos, enquanto que os saudáveis são tecidos alcalinos. E olha que ele descobriu isso há muito tempo, hein, gente? 1931, ele ganhou um prêmio Nobel por conta desse trabalho. Então, o que ele está mostrando aqui para nós desde essa época? Que o nosso organismo estando ácido provoca doenças. E o nosso estilo de vida hoje nos leva exatamente a desenvolver um organismo ácido. O que dizer dos excessos dos radicais livres? O radical livre é algo que é produzido dentro do nosso próprio organismo. Por nós respirarmos, os metabolismos das nossas células acaba produzindo radicais livres. Ah, mas como isso pode então ser ruim? Não, o radical livre não é ruim, na realidade ele é necessário. O problema é que o nosso estilo de vida acaba acontecendo dentro do nosso organismo um desequilíbrio. Quando a gente produz os radicais livres, nós produzimos outras coisas ou alimentamos com antioxidantes. E acontece um equilíbrio. Qual é o problema? O problema é que o nosso modo de vida hoje acaba aumentando ou causando um desequilíbrio nesse sentido. Acaba que a gente produz mais radical livre do que conseguimos ingerir ou produzir antioxidante. Qual é o problema disso? O excesso de radicais livres acaba causando oxidação da membrana celular e a gente adoece. Os tecidos vão ficando adoecidos, os órgãos vão ficando adoecidos. E aí, um monte de coisas ruins acontecem. Na realidade, os radicais livres, quando eles estão em equilíbrio, eles são responsáveis pela imunidade, a cicatrização, coagulação, apoptose. Sabe o que é a apoptose? É a troca das nossas células. As células precisam morrer para as células novas tomarem lugar. E quem faz isso? Radicais livres. Quando eles estão em equilíbrio. Agora, imagina quando eles estão em desequilíbrio. Aí os problemas são graves. Envelhecimento precoce, mutação do DNA, e é por isso que causa câncer, destruição da membrana lipídica, inúmeras patologias são causadas devido ao excesso de radicais livres. A gente entra numa situação que as células começam a se deteriorar, e células importantes do nosso corpo. Por isso o problema do excesso de radicais livres. E aí que entra uma grande situação, né? Como é que a gente pode reduzir a acidez e o excesso de radicais livres do nosso organismo? Tem jeito de fazer isso de modo natural, sendo que a gente está no meio de vida, no modo de vida que nos leva a desenvolver essas coisas? Sim, é possível. É o que a gente vai ver aqui hoje, com água magnetizada. Água magnetizada. Por que a água magnetizada faz diferença na nossa vida? Vamos analisar aqui uma reação química da água ao ela passar por um processo de supermagnetização. Quando ela passa por esse processo é chamado de hidrólise da água. Está vendo essa molécula de água aí? H2O? Ou seja, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Quando ela passa por um campo magnético intenso, com alto fluxo, acontece essa hidrólise. Aí separa ali, ó, um átomo de oxigênio e 1 de hidrogênio, e um outro de hidrogênio separado. Mas está vendo que eles têm um símbolozinho lá, né? Um menos e um mais. Porque eles estão ionizados, eles estão desequilibrados eletricamente, vamos dizer assim, né? Ou seja, esse íon de hidroxila, ele está sobrando um elétron ali nele. E o íon de hidrogênio está faltando um elétron. Olha que coisa interessante. Por que isso é bom para nós? Por que quando a gente magnetiza a água e essa hidrólise acontece, por que isso é bom? Vamos analisar aqui esse próximo slide que a gente vai entender. Imagina aqui o seguinte, está lá o íon de hidroxila e o íon de hidrogênio. Dentro da água não tem só a água, só H2O, né? A gente tem também minerais. Então, por exemplo, quando a gente tem cálcio e magnésio dentro da mesma água, o cálcio e o magnésio, ele tá vendo que eles têm um símbolozinho de mais lá? É porque eles também estão desequilibrados eletricamente. Isso a gente sabe que campos opostos se atraem, né? Então, tá vendo que o íon de hidroxila é negativo?
e o cálcio e o magnésio é positivo, o que vai acontecer? Eles vão se associar e vão formar hidróxidos alcalinos. Hidróxido de cálcio e hidróxido de magnésio. São hidróxidos alcalinos. O que é uma coisa alcalina? É o contrário de ácido. Quando a gente bebe uma água que foi tratada magneticamente, na realidade, nós estamos ingerindo uma água que vai alcalinizar o nosso corpo. A água não está com pH diferente, mas ela tem hidróxidos alcalinos que vai alcalinizar o nosso organismo. Olha que coisa boa. É isso que a gente precisa. Nosso organismo está ácido, precisamos alcalinizar ele, equalizar ele. Por isso que a água magnetizada vai ser de grande ajuda nesse propósito. Mas reparou ali que sobrou os íons de hidrogênio? Sabendo que sobrou os íons de hidrogênio com o maisinho lá? O que vai acontecer quando a gente bebe essa água? Porque esses cálcio e magnésio estão lá na água. Uma vez que eles encontraram ali os íons de hidroxila e formaram os hidróxidos alcalinos, os íons de hidrogênio sobraram na água. E aí a gente vai beber essa água com íons de hidrogênio. O que vai acontecer com essa água dentro do nosso corpo? Esse íon de hidrogênio vai encontrar um radical livre. O que é esse radical livre? É um íon de oxigênio que está sobrando elétrons. Quando a gente respira, no próprio processo de respiração, acaba sobrando esse oxigênio aí, ó, que é um radical livre potente. O que vai acontecer quando ele encontra lá com o íon de hidrogênio? Forma água de novo. E essa água a gente joga ela para fora e a gente vai equalizar o nosso organismo de novo. Os radicais livres vão ser neutralizados. E é por isso que a água alcalina é boa. Então, nós vimos aí já duas reações, né, que acontecem na água. A gente viu ali que a gente cria os hidróxidos alcalinos e a gente também, depois que ingere a água, combate o excesso de radicais livres que a gente tem dentro do nosso organismo. Por que isso é bom, gente? Porque nós temos 70% do nosso corpo de água. Se a gente não bebe uma água de qualidade, o que pode acontecer? Será que a água que a gente bebe, a água que está aí na sua casa, que você bebeu hoje, a água que você bebeu hoje, você sabe se ela é de qualidade? Você sabe se ela tem hidróxido alcalino? Você sabe se ela tem íons de hidrogênio lá para poder neutralizar os radicais livres do seu corpo? Muito provavelmente não tem, né? Além do que, a água que a gente bebe, que ela está guardada, armazenada lá nos depósitos da concessionária, depois fica armazenado lá na caixa d'água da sua casa, depois fica armazenado um monte de lugar, até que ela sai da natureza e chega para você beber, quanto tempo ela passou armazenada? Um monte de tempo, né? E por que isso é ruim? Por que não é bom a gente beber uma água que está guardada há muito tempo? Porque é uma água que não hidrata. Tem água que serve de remédio e tem água que não serve de remédio. Olha o que o doutor Lai Ribeiro disse. Água determina doença, água determina saúde. Uma água apropriada, adequada, restabelece a saúde. Uma água ionizada, que é essa que a gente falou aqui, que passa por um campo magnético, ela hidrata, alcaliniza, antioxida e desintoxica. A água pode ser usada como remédio. Mas a água que está na sua casa aí guardada esse tempo todo, será que ela pode servir como remédio? Será que ela vai realmente te hidratar? Será que ela vai alcalinizar o seu corpo? Muito provavelmente não. Porém, existe a água que não hidrata e existe a água que hidrata. Nós vamos ver aqui um outro processo que acontece na água quando ela é magnetizada. Além dela formar aqueles hidróxidos alcalinos e íons de hidrogênio, acontece um outro fenômeno também na água que a gente vai ver aqui. Toda célula que a gente tem no corpo, toda ela, pode ser da pele, pode ser do sangue, pode ser do cérebro, coração, pulmão, todas as células que a gente tem, ela tem uma membrana com milhares de boquinhas de acesso para que entre os nutrientes e saiam as sujeiras que tem dentro da célula. Acontece o processo intracelular, tem que sair os detritos, né, que estão dentro da célula. Por isso ela é cheia de boquinha. Várias boquinhas. Aqui nós estamos sinalizando ou simbolizando uma só. Uma boquinha só para a gente entender o que acontece com a água. A água, ela leva para dentro da célula os nutrientes. Leva oxigênio, hidrogênio e nutrientes. Agora, o que acontece com aquela água que está lá na sua casa, que está guardada lá, e que ficou guardada lá no reservatório lá da concessionária?
aquele tempo todo lá. Sabe o que acontece com ela? Acontece que ela está cheia de cluster ou cachos. A água, as moléculas de água, quando ela sai da natureza, que ela está soltinha, aí começa a ir grudando uma molécula na outra. Começa a se agrupar. E aí forma o que chama de cachos. São várias moléculas de água que estão juntas. E algumas separadas e outras juntas. O que vai acontecer? Olha essa reação. Consegue ver? A água, quando ela está em forma de cluster, ela não consegue penetrar na membrana celular. Aí o que acontece? A gente chama de água dura. A água cheia de cluster, ela está impedida de penetrar na molécula dos poros da membrana, promovendo assim uma hidratação parcial das células. Então, já viu quando você bebe água e a sua barriga fica meio pesada assim? Aí você fica doido para botar essa água para fora, né? E rapidinho você já está indo no banheiro, né? Por quê? Porque não está hidratando suas células. Ela passa como que passa reto. Tem que ir embora. O que acontece quando a gente pega uma água e está com cluster e passa no campo magnético? Lembra que o que faz elas juntarem os clusters são as forças de atração? O que o campo magnético vai fazer? Vai separar essas moléculas. Agora sim a gente consegue ter uma hidratação completa da água, da célula. A água vai entrar toda na célula. Aí uma água magnetizada, por isso que a gente fala que é uma água leve, uma água que você consegue beber, não é aquela água pesadona que você bebe com aquele trem chacoalhando na barriga. Não, você bebe, dá vontade de beber. É como se fosse uma água saindo da natureza ali. Então, esse é o processo que a gente observa quando a gente magnetiza ou passa a água por um campo magnético, por um fluxo magnético. A água acontece esses fenômenos. E isso vai, lógico, melhorar a nossa saúde. Hoje nós viemos aqui para falar sobre um assunto importante, a ansiedade. Uma das coisas das enfermidades que a água causa, quando ela não hidrata o corpo, e quando o nosso corpo está ácido e com excesso de radicais livres, são várias doenças, entre elas a ansiedade. A ansiedade que causa outros inúmeros problemas. O Dr. Dalton Leme vai falar sobre isso para nós hoje. Mas quem é o Dr. Dalton Leme? Quando eu vou falar as credenciais aqui do Dr. Dalton, falta até fôlego. Mas veja quem é o Dr. Dalton. Ele é certificado pela Faculdade Hélio Afonso, do Rio de Janeiro, da Universidade Newton Paiva, em Minas Gerais, acupunturista pela OEMA, ou melhor, EOMA, em São Paulo, ozonoterapeuta pelo NEPUGA, de São Paulo, terapeuta ortomolecular e iridólogo há 22 anos. Imagina, será que ele tem credenciais para saber se a ansiedade faz mal mesmo? Será que a água tem alguma coisa a ver com essa ansiedade? Será que o nosso corpo, estando alcalino ou estando ácido e com excesso de radicais livres, tem alguma coisa a ver com isso? Vamos descobrir? Queremos convidar aqui, então, Dr. Dalton Leme, por favor. Fala, Dr. Dalton Leme, seja bem-vindo. É um prazer ter o senhor conosco. Boa noite, Vamos lá, Paulo. vamos entender um pouco sobre essa ansiedade aqui, o que pode estar causando isso aí no povo. E a gente viu lá que os números são alarmantes, né? É muito grande, viu, Paulo? Um número realmente assustador, né? Principalmente pós-pandemia aí, né? Isso aumentou drasticamente, né? E tem sido assim o que mais tem levado as pessoas para consultório hoje para tratamento, viu? Olha, Porque a ansiedade ela vem gerando um monte de outras coisas atrás, né? É isso que nós vamos estar abordando aqui agora. Quero agradecer você pela brilhante apresentação aí do produto, né? A gente fica parando e analisando como que a hidratação celular, ela realmente é muito importante em aspectos físicos e emocionais também, né? As crises que acontecem no mundo em geral hoje, nós podemos dizer que tem deixado qualquer um de alerta, sofrendo com problemas de ansiedade. Especialistas em tecnologia, finança, até mesmo a própria gestão governamental. Eles acharam interessante até criar um novo termo para indicar a gravidade da situação. Então, quando a gente estava se falando em pandemia, se falava de uma gravidade de situação, né? Hoje nós estamos falando pós-pandemia, o que isso gerou e a gravidade que isso está levando a toda a humanidade hoje. Até isso fez com que eles criassem um novo termo, né? Você já ouviu falar a palavra policrise? Passou a ser muito usado, né? Essa palavra ela se refere a várias ameaças globais
acontecendo ao mesmo tempo. Isso daí soa algo estranho para você? Não, né? Olha, várias ameaças globais acontecendo ao mesmo tempo. Problemas como doenças, pandemias. Quer dizer, saímos da pandemia agora, daqui a pouco você entra, está com surto de dengue, isso, aquilo, né? Então, mudanças climáticas hoje, né? Até hoje mesmo eu estava vendo um noticiário aí mostrando a chuva de granizo que teve, eu não lembro o lugar da Bahia aí, e mostrou o estrago que isso realmente fez, né? Então, as mudanças climáticas estão fazendo uma transformação no globo. E guerras que surgem, pessoas perdendo emprego, os desastres naturais, colapso da economia. Será que isso soa estranho para você? Tudo isso, o pior de tudo isso é que está acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? Isso que eu estou citando aqui gera uma ansiedade descontrolada nas pessoas. E atrás das ansiedades vem outros problemas. Entre elas, é o que está abordando aqui a live hoje, falando sobre a ansiedade e a ligação com a insônia, né? Então, pessoas ansiosas, elas têm grande dificuldade em dormir. Por quê? Porque chega à noite a cabeça não para de trabalhar, parece um megafone, né? Aquele megafone virando, né? E isso vem trazendo um grande problema com a insônia que as pessoas têm enfrentado também, né? A cabeça não desliga durante a noite, né? Você acorda bruscamente, às vezes dá aquele sobressalto na cama, né? Coração acelerado, e você talvez comece a tentar resolver problemas que você não conseguiu resolver nem durante o dia. Imagine se à noite você vai encontrar a solução. Aí, gerou uma insônia. Então, os problemas, às vezes, eles já são difíceis de lidar. Quando você acorda à noite, você não está preparado para lidar com aquela situação. E é justamente o momento que as pessoas elas entram em transe aí, né? Em paranoia, tentando resolver esses problemas aí. E aí desperta do sono, né? E para recobrar esse sono parece impossível. Você que está assistindo essa live aí, você sofre de ansiedade? Para e analisa o que eu vou falar para você agora. Você sabia que a ansiedade ela está roubando sua vida? Quantas coisas você tem deixado de lado devido a quadros de ansiedade? Entre eles, os quadros mais severos, tem levado as pessoas a pânico. Tem pessoas que não andam em elevadores, né? Gera uma ansiedade, uma angústia, que a pessoa parece que não consegue respirar e aí acaba entrando numa crise paranoica de ansiedade. Outras pessoas, talvez, não consigam ficar no meio de multidões, no meio de muitas pessoas. Isso gera muita ansiedade. Então, podemos dizer assim que esse problema ele tende a piorar com a regularidade que essas coisas que nós citamos globais, elas estão envolvendo a vida de todas as pessoas. O Brasil ele gosta de andar na ponta com determinadas coisas, né? O Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas do mundo. É isso aí, o país que nós estamos vivendo aqui, ó, o Brasil. Então, nós vamos abordar alguma coisa aqui tentando ajudar você, de forma natural, a lidar com esse inimigo que parece oculto, mas cada vez está ficando mais evidente, tá? Como que você pode aprender a lidar com a ansiedade e sair vencedor dessa questão? Aí alguém talvez esteja perguntando, será que eu tenho ansiedade? Será que eu não tenho? O que que seria, o que que poderia caracterizar essa ansiedade para que eu possa me identificar aí o que está acontecendo? A ansiedade envolve inquietação, irritabilidade, preocupação excessiva. Será que o mundo que nós vivemos hoje tem pouco isso ou não? Isso pode levar até pessoas normais que não têm crises de ansiedade crônica, mas em algum momento ela acaba sentindo os efeitos da ansiedade. A ansiedade, só para vocês terem uma ideia, ela é vista e tratada na medicina tradicional chinesa como uma desarmonia, sabe de que órgão? Isso mesmo, do seu coração. A ansiedade automaticamente ela ocasiona um desequilíbrio tanto mental
como um desequilíbrio espiritual desse órgão. Tá vendo como a questão é séria? Normalmente as pessoas que sofrem do distúrbio de ansiedade, elas costumam enxergar perigo em tudo, né? Aí isso acaba levando a pessoa a ter uma série de tensão muscular, mudando os hábitos sociais da vida e etc. Um monte de outras coisas que realmente é inconveniente. Você que está aí e sofre de ansiedade, faz sentido isso que eu estou falando para você? A ansiedade, ela pode ser considerada um transtorno que inclui preocupação intensa, excessiva, persistente, medo de situações cotidianas. É isso que é interessante, né? Momentos de ansiedade todos nós temos, mas a pessoa que sofre de ansiedade excessiva, ela acaba ter medo de situações cotidianas. É isso mesmo que eu estou falando. Então, um transtorno é uma alteração na saúde que nem sempre é associada a uma doença. Propriamente dito, né? Será que a ansiedade é uma doença? É um distúrbio, mas pode dizer que pode apresentar um grande incômodo para a pessoa. E atrás de anos excessivos dessa ansiedade persistente, pode surgir quadros patológicos, sim. Entre elas é que eu estava citando: insônia, depressão, síndrome do pânico e coisas semelhantes a doenças neurológicas. O que geralmente a pessoa com transtorno de ansiedade, por que ela acaba tendo um distúrbio na frequência cardíaca acelerada? Porque a pessoa vive num constante medo. Sabe aquela respiração rápida, cachorrinho assim, ó? Você parece que não consegue buscar o ar, né? E aí começa o quê? Você entra em pânico. Começa aquela sudorese, sensação de morte em casos extremos. A gente que lida bastante em consultório com pessoas com casos extremos de ansiedade, a pessoa fala: parece que eu não vou conseguir respirar, vou morrer. Você já pensou se sentir assim? Você que está aqui, você já foi talvez num parque de diversão, no Hopi Hari, em outro lugar aí, e subiu numa montanha-russa bem alta, ou num toboágua bem alto num parque aquático, e quando você começa a deslizar escorregador abaixo, você sente um calafrio, uma pressão que parece que você não consegue nem respirar, uma emoção muito profunda. Talvez na hora ali, a adrenalina que você está se divertindo, isso até parece legal, né? Mas imagine uma pessoa viver constantemente assim. Ou seja, essa pessoa, ela vai viver sentindo inquietação constante, pensamentos obsessivos que ela não consegue, parece que, sair desse vício, né? Que acaba se tornando, né? E aí acaba desregulando apetite. Outras pessoas ainda acabam somando esse quadro ao perfeccionismo. Aí a coisa grave. Geralmente a pessoa começa a desenvolver problemas digestórios, problemas digestivos. O que fazer para diminuir a ansiedade, então? Vou usar um exemplo aqui para vocês, para a gente poder raciocinar um pouquinho em cima disso. Imagine que você está assistindo televisão e você começa a ver cenas de terror, talvez alguma coisa que você não goste, e faz com que você se sinta muito mal naquele momento. O que você vai fazer? Antigamente tinha que levantar e ir lá no seletor da televisão mudar, né? Hoje, nos tempos modernos, você pega o quê? Você pega o controle e muda de canal. Não é isso que você faz? Você muda de canal imediatamente. Pois bem, na psicoterapia, na terapias para ansiedade hoje, a gente acaba aprendendo técnicas, tá? Para você, como que fosse que você mudasse o seu cérebro de canal. Mudar a sua mente, tirar o foco daquilo que está te gerando aquele quadro ansioso excessivo. Ou seja, mudar o seu foco. Quer que eu use um exemplo para você aqui? Imagine que você está numa crise de ansiedade. Você não consegue mudar o foco. Você não está conseguindo mudar de canal. Você tem que fazer qualquer coisa que distraia a sua atenção para que você consiga sair daquele quadro aterrorizante que está te mantendo na crise de pânico. Sabe uma coisa, você que sofre talvez, e nesse momento, se você tiver uma pedra de gelo
e segurar na sua mão, a hora que você começar a sentir o gelo quase que amortecendo a sua mão, você vai mudar o foco. Isso só é um exemplo, gente. Pode ser usado N coisas em terapia, tá? Então, você vai mudar o foco e vai sair daquela situação. Então, como que você faz isso? Quando você percebe que você está entrando numa crise extrema de ansiedade, num lugar fechado, no meio de multidão, feche os seus olhos. Se imagine num lugar agradável, que você gostaria de estar, que fosse te transmitir paz e sossego. Ó, o que que você está fazendo? Mudando de canal. Entendeu? Então, é muito importante fazer isso, porque se a pessoa ficar focada ali, dificilmente ela consegue sair da crise, tá? Ou talvez você no dia a dia, se a ansiedade todo dia se acorda com ela, procure fazer algo por alguém que você ama. Isso você sabe que tira o foco também. Vai fazer diminuir a ansiedade da pessoa que vem sofrendo ali. Então, veja bem, isso é bíblico até, né? Você deixa de se preocupar só com seus próprios interesses e começa a auxiliar outras pessoas a resolver os problemas dela. Ó, você mudou de foco, tá? Então, algumas coisas hoje pode nos deixar ansiosos. Talvez de repente do nada você fala, mas eu não estava pensando em nada. Mas existem os gatilhos mentais, tá? Algum trauma que eu sofri na minha infância, pode ter acontecido até quando eu estava no útero da minha mamãe, né? Você pode ter sofrido traumas que se tornam um gatilho mental. A sua mente, a minha mente, todos nós precisamos de um sistema que tudo que passa pelo nosso cérebro, ele tem que encontrar uma explicação para que possa ser arquivado. Se isso não acontecesse, você simplesmente entraria em loucura. Ficaria doido, né? Então, o que que seu cérebro faz? Se você não encontra uma explicação plausível, ele alucina alguma coisa. Ele alucina alguma coisa para que aquilo possa ser arquivado e aquela mensagem possa sair e você deixar de pensar naquilo. Então, é como se tivesse guardado um arquivo morto lá. Só que esse arquivo não é tão morto assim. Porque depende de algum evento que acontecer na sua vida, você vai buscar essa informação lá no seu cérebro. Infelizmente, ela foi arquivada de uma maneira alterada, de uma maneira distorcida e alucinada. Mas para o seu cérebro, ela é verdadeira. Quer um exemplo que eu vou usar para vocês? Imagine que você tenha bastante medo de ficar sozinho em casa. E começa lá uma ventania na sua casa, um tempo, e você começa a escutar barulho. Você derrubou alguma coisa no quintal, você fala, é o vento. Aí você fala, ah, acho que não, talvez é um gato no quintal. Aí a pouco você vem e alucina, ai, eu acho que é um ladrão. Tem alguém andando no meu quintal. Seu coração, ó, já dispara. E seu cérebro pega um outro gatilho que você teve e confirma aquele lá, não, realmente é um ladrão. Aí seu cérebro começa a alucinar. Parece que você está ouvindo passos no quintal, parece que alguém já mexeu na maçaneta da porta. Perceberam? Então, são coisas que quando nós aprendemos como funciona o nosso cérebro, fica mais fácil nós lidarmos com a situação. Então, podemos dizer assim que muitas vezes certas coisas que surgem na nossa vida podem nos impedir de pensar com clareza e nos leva, talvez, a tomar decisões precipitadas. Isso também gera ansiedade. Muitas coisas, elas não acontecem sempre como a gente imagina. E às vezes você fica por muito tempo sofrendo por uma questão que não vai chegar a acontecer. Você prepara suas emoções, te gera uma ansiedade, você sofre problemas gástricos, problemas de enxaqueca, de pensar muito naquilo, problema de insônia. E quando acontece a data que aquilo iria ocorrer, não acontece como você tinha imaginado. E aí você sofreu por antecipação por algo que nem ia acontecer. Então, principalmente após a pandemia, que eu estava citando para vocês aqui, vou controlar, porque senão eu começo a falar, eu esqueço e vou embora, né? Daí eu tomo tempo de mais coisas importantes que vocês vão ter que saber. Principalmente após a pandemia, nós entramos numa era de ansiedade e está atingindo níveis como nunca antes.
Por isso que lá no começo eu citei para vocês a palavra policrise. Você já ouviu essa palavra? Então, são crises de vários fatores, de várias áreas acontecendo ao mesmo tempo. E aí a coisa complica, não é verdade? A ansiedade, a própria Bíblia diz que ela sobrecarrega o coração. Lembra que eu falei para vocês que o coração é um órgão que a medicina tradicional chinesa diz que é afetado diretamente pela ansiedade? Então, se ela sobrecarrega o coração, eu tenho que começar a dividir os problemas com alguém, talvez de confiança. Ah, mas eu não tenho um amigo próximo. Dobra seu joelho e fala com Deus. Faz isso, através das suas orações. Ah, eu estou muito ansioso. Quer um outro exercício fácil? Escreve uma carta. Fala umas boas para alguém, ou que você estava preocupado, suas preocupações. Por que você acha que aconteceria? Mas será que vai acontecer ou não vai acontecer? É como se você estivesse externando os seus problemas, conversando com alguém. Veja bem, eu estou considerando coisas com vocês aqui, fazendo vocês raciocinarem que não vai ser só remédio, não vai ser. A terapia, sim, ela vai te ensinar os padrões que você tem que mudar de pensamento e como que você faz isso para que você possa se ver livre da ansiedade. Adianta a pessoa entra numa crise de ansiedade, toma não vou citar o nome, né, que já falei que não vou citar medicamento aqui, né? Mas vocês conhecem bem os remédios que são usados para ansiedade, e aquilo funciona como que uma anestesia para suas emoções. Você fica lá, "Ah", parece que é amortecido, hipnotizado, né? Mas quanto tempo vai durar efeito isso aí? Por isso, gente, que a maneira natural, a maneira simples de lidar com isso aí é aprender técnicas para inverter a situação. Depois dessa consideração, eu acredito que vocês vão ter que pensar em três hipóteses aí, ó. Ou você ignora o problema, de tudo que eu estou falando para você aqui, você ignora o problema e continua tendo crises terríveis de ansiedade, que a tendência é piorar. Não estou querendo desanimar você, não. Mas você que começou com pequenas crises de ansiedade e não conseguiu uma solução, você vê que isso a tendência é aumentar. Então, ou tu ignora o problema, larga para lá. Segunda opção, tentar resolver o problema sozinho. Quantas vezes, quantos anos talvez você está tentando resolver o problema sozinho? Agora eu te pergunto, você está tentando fazer isso? Se você estiver, encontrou a solução? Então, tem coisas que a gente precisa de ajuda. Um tratamento natural, uma terapia que ajuda você a aprender a raciocinar e aplicar exercícios que tire você da situação. Porque, veja bem, você está perto de uma crise muito aguda de pânico. Você aprende um exercício para lidar com aquela situação. Surge a crise outra vez, você usa novamente. Você usa novamente. Seu subconsciente ele acaba gravando. Opa, quando surgir essa questão, a solução está aqui, ó. É só buscar no arquivo que aparentemente seria morto, mas não é morto, que está guardado no nosso subconsciente. O seu subconsciente, o meu, é a criança interior que nós temos. Como é que você fala com uma criança? Você fala como você fala com um adulto? Difícil, né? Às vezes você fala meias palavras, a criança entende totalmente ao contrário do que você queria dizer, né? O nosso subconsciente, a nossa criança interior, ela não é diferente. Você vai ter que aprender, através de terapia, conversar com ela para eliminar do arquivo do subconsciente aqueles gatilhos que faz você ter a crise, para que você acabe rearquivando uma informação que possa trabalhar ao seu favor. Então, vocês viram? A primeira opção, ignorar o problema. Segunda opção, tentar resolver o problema sozinho. Terceira opção, permitir que um profissional gabaritado ele possa te dar uma ajuda terapêutica. Um acompanhamento personalizado, que não vai levar anos como você estava fazendo. São resultados dentro de 30, 60 dias. Tem outras opções? Tem. Os casos mais leves é o que vai ser apresentado aqui nessa live hoje. Tá? Então, se você perceber que as tentativas que você está fazendo nada está adiantando, muda o foco,
de onde que você está buscando ajuda e orientação. E eu posso te garantir para vocês o seguinte, faz 23 anos que eu trabalho nessa área e tem jeito, tem solução, tá? Inclusive, talvez vocês estejam pensando assim, mas falaram para mim assistir uma live onde... Só vou passar mais 3 minutinhos aqui, tá? Que meu tempo de 30 minutos está acabando. Gente, como 30 minutos passa rápido, não? Muito rápido, né? Então, o tratamento natural está associado a uma melhor hidratação celular. Quando nós hidratamos 100% nossa célula, você está hidratando também as células do seu cérebro, os neurônios. Isso acaba trazendo uma tranquilidade mental. O magnésio, do ponto de vista neurológico, porque o projeto da Timol, através do magnetizador e do mineralizador, que é o Top H+, que dispensa cálcio e magnésio na água, o magnésio, do ponto de vista neurológico, ele desempenha um papel essencial na transmissão nervosa e na condução neuromuscular. Geralmente quem sofre de pânico, ele é totalmente duro, travado, porque ele vive na expectativa de algo ruim acontecer. Então, o magnésio vai ajudar na transmissão, na transmissão entre um neurônio e o outro e na condução neuromuscular. Ele tem um papel também de protetor contra a excitação excessiva do neurônio. No caso da ansiedade, há uma excitação excessiva dos neurônios, o que acaba levando à morte celular desses neurônios, entendeu? Essas células do nosso cérebro. Isso tem implicado em vários distúrbios neurológicos. Devido a essa importante função no sistema nervoso, então o magnésio ele é um mineral importante. Então eu vou tomar magnésio à vontade. Não, não é assim. Porque ao passar pela metabolização, o magnésio, ele depende de outros minerais. Aqui nós estamos falando, conforme o Paulo explicou, no sistema de hidrólise da água, né? Que é dispensado o magnésio em forma de hidrólise na água, assim como o cálcio, ele vai direto para dentro da sua célula. E nós temos célula onde também? No nosso sistema nervoso, nos nossos neurônios. Tá? Então, veja, um magnésio ele é um mineral com potencial para a prevenção desses tratamentos do distúrbio neurológico. Diversos estudos sugerem que esse mineral ele tem um papel protetor contra a ansiedade. E ainda estende mais, não só a ansiedade, problemas neurológicos, como enxaqueca, depressão, dores crônicas, como a fibromialgia, o AVC, infarto do miocárdio, melhora a circulação. Perceberam? Sabemos que o magnésio ele pode ser encontrado em vários alimentos. Eu não vou entrar em detalhe aqui agora, porque não vai dar tempo, tá bom? E a quantidade de magnésio que nós necessitamos para extrair dos alimentos é uma quantidade que o nosso solo hoje já está pobre, nem sempre nós conseguimos, tá bom? Sem dizer que o magnésio, o cálcio, o triptofano, eles são exemplos de nutrientes que aumentam a produção de serotonina, conhecido como hormônio da felicidade. Se você está feliz, você vai estar menos ansioso. Então, é algo aqui que nós estamos apresentando para você, que de forma natural, com algumas terapias, com esse sistema de hidrólise da água, da supermagnetização e da mineralização, você pode estar encontrando resultados que você não encontrou em remédio nenhum. Tá bom? Eu quero fazer uma proposta para vocês aqui. Eu vou colocar aqui o meu site para que vocês possam copiar depois, se alguém quiser entrar em contato comigo, né? Eu tenho já 23 anos, terapias excelentes com respeito a isso, né? Eu só vou compartilhar a tela com vocês, eu acho que eu estou de anfitrião, vou tentar compartilhar aqui, deixa eu ver. Compartilhar a tela aqui. Veja bem, esse site que eu estou colocando para vocês, eu não vou esclarecer dúvida. Esse site é para as pessoas que quiserem ter uma terapia, tá? Que existe alguns casos que às vezes a pessoa toma e fala, puxa, eu já vi tanta gente tratar a ansiedade com essa água magnetizada e mineralizada. E eu já faz tanto tempo que estou tomando e não consegui resultado.
mas isso está ligado a questões que você tem a mais. Não é que ela não está resolvendo, é que você precisa resolver alguns entraves a nível psíquico e emocional para que ela consiga atuar plenamente naquilo que você mais deseja, eliminar a sua ansiedade. Então, você copia isso aqui, ó, terapeutadaltonleme.com.br. Então, esse site vai servir para você conhecer melhor meu trabalho e você poder entrar em contato para aquelas pessoas que quiserem uma terapia para que ela possa completar o seu tratamento natural para a ansiedade. Tá bom? Hoje, sempre que vocês acompanham minhas lives, né? São muitas pessoas que acompanham a live. Então, hoje eu vou deixar aqui um presente para vocês. 30 pessoas, eu não consigo mais. Eu consegui na minha agenda um espacinho para 30 pessoas poderem conversar comigo, tá? A gente agenda, conversa comigo para saber como funciona a terapia e ver se vai ser indicado no seu caso, se você quer fazer um tratamento ou não, tá bom? Somente para casos de ansiedade, tá ligado à depressão, pânico, ansiedade, tá? Essas 30 vagas é para isso aí, tá bom? Então, não mande mensagem para mim hoje, mande amanhã, que a hora que eu terminar a live, eu saí do consultório, vim para cá, fiz a live e hoje já vou encerrar. Mas aí, a partir de amanhã, eu estou vendo suas mensagens. Tá ok? Então, agora, vamos voltar aqui para o nosso... É você, Paulo, ou é o outro que vai entrar agora? Sou eu mesmo. Ô, Paulo, então a palavra é sua. Muito obrigado pela oportunidade. Tá. Pode compartilhar aqui a tua tela? Pode. Eu vou descompartilhar já. Pronto. Isso. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, doutor Dalton. Foi excelente aí. Mas vamos ver aqui, vamos conversar aqui um pouquinho. Doutor Dalton está por aí, né? Um pouquinho. Deixa eu chamar aqui, eu vou chamar aqui a Magali. Nós vamos conversar um pouquinho aqui com a Magali, porque ela passou por uma situação dessa. Adicionar aqui, tudo bem. Ativa teu áudio aí, Magali. Boa noite, Magali, tudo bem? Como é que você está? Boa noite, Magali. Boa Seja bem-vindo. noite. Boa Então, noite, obrigada. a Magali, a gente conversou um pouquinho antes da live e ela me falou que ela tem esse problema de ansiedade. Magali, conta para nós, como que era a sua ansiedade antes de você conhecer o projeto da Timor? Era muito forte? A situação era difícil? Sim, Paulo, a minha ansiedade era bem forte, né? Ao ponto de eu não conseguir dormir. Eu cheguei ao ponto de não conseguir dormir de noite. A mente não parava, né? Ficava pensando no que eu tinha que fazer, as coisas que eu queria fazer e não conseguia. E aí aquilo foi me gerando uma insônia, né? E eu fui procurar ajuda, né? Fiz um tratamento com ansiolíticos, só que não tive o resultado que eu esperava, né? E realmente é horrível você querer dormir e não conseguir. Aí você conheceu o projeto da Timor. E como é que foi? Aí você passou a Sim, usar, tem quanto tempo? O que que aconteceu? Depois que você conheceu o projeto, começou a tomar água tratada magneticamente e mineralizada, como o doutor Dalton falou, né? Com hidróxido de magnésio, né? Qual foi o resultado? sim. Depois que eu conheci o projeto, eu comecei a fazer o uso da forma correta, né? Em jejum, tudo direitinho. Eu, por um tempo, eu até esqueci que eu tinha insônia, que eu tinha ansiedade, né? Foi assim, fluiu de uma forma bem natural. E aí eu lembro que um dia eu fui fazer uma limpeza no meu criado mudo, que era onde ficavam os remédios, né? Os ansiolíticos. E aí eu encontrei as caixas lá. Aí foi que eu lembrei, eu falei, caramba, olha só, um monte de caixa, né? Aí eu fui e joguei tudo no lixo. Graças a Deus não precisei fazer mais o uso. Então, eu falo que o Silocimol e o Top H+, resolveu aí essa questão do excesso de ansiedade e a insônia acabou mesmo. E, doutor Que Dalton, maravilha, aqui, hein? olha só, vê se eu posso até estar errado, não entendo muito bem, porque o médico aí é o doutor Dalton, né? Mas uma pessoa que tem ansiedade nesse nível aí de perder sono, esse tipo de coisa, conseguiria agora estar fazendo uma palestra, assim, uma entrevista dessa aqui
numa rede com mais de quase 1.000 pessoas, o que isso causaria numa pessoa que tem essa ansiedade? Você conseguiria, Magali? Não, e eu não ia nem conseguir dormir de noite pensando nisso, né? E é muito legal, é muito gostoso, né? A gente vê que de uma forma tão simples e natural, porque a água todo mundo precisa, né, tomar. E ter esse resultado, não ter o gasto com remédio, né? Já economiza aí o dinheiro e simplesmente conseguir deitar. Eu, antes de dormir, né, eu gosto de orar e agradecer e dorme, só dorme. Olha só. Maravilha, hein? Tá certo. Magali, obrigado pelo seu depoimento, por enquanto, né? A gente está vendo aí na prática, né? Uma pessoa que viu que acreditou no projeto e está aí tendo bons resultados. Daqui a pouco eu vou chamar você de novo para a gente trocar uma outra ideia de uma outra situação, tá bom? Obrigado, viu? Doutor Dalton, muito obrigado também pela sua participação, foi excelente também, ajudou bastante. Eu que Gostei muito, agradeço, Paulo. gostei muito daquele negócio do gelo, hein? Não, é para tirar o foco, né? Tiro. Interessante, pegando o gancho da Magali aí, tem um Hum, estudo aí de revisão que relatou que pessoas com ansiedade relacionado à síndrome pré-menstrual se beneficia muito com o uso do suplemento do magnésio. Agora, só o magnésio em si talvez não desse conta, mas em forma de hidrólise, conforme eu expliquei, isso é colocado dentro da mesênquima, dentro da nossa célula. Entendeu? Então, por isso que os resultados são tão rápidos, né? Então, a gente ouve muito no projeto pessoas falarem: ah, a minha ansiedade maior é no ciclo pré-menstrual. E depois acaba tendo um grande alívio, né? olha aí, isso aí. Tá certo, doutor Dalton, muito obrigado Eu é que pela agradeço, participação, viu, Paulo? foi excelente. Fica com Deus. Forte abraço para você e muito obrigado pela condução maravilhosa que você fez aí. Obrigado, eu que agradeço. Fica com Deus. Gente, vamos dar continuidade então, porque não acabou, não. Você acha que ainda está na dúvida ainda se funciona, se não funciona? Então, eu vou te dar um conselho aqui, ó. Entra no YouTube, entra lá no YouTube e digita lá, ó, Silocimol. Sabe o que você vai encontrar lá? Centenas de depoimentos de pessoas que usaram o nosso projeto e que, assim como a Magali, tiveram inúmeros resultados positivos. Faça isso, você vai descobrir. Talvez você não tenha ansiedade, mas você tem talvez uma outra patologia que com certeza você vai melhorar quando a sua acidez diminuir do seu organismo e quando o excesso de radicais livres também diminuir. E é isso que o nosso projeto faz, ajuda nesse sentido. Olha aí alguns resultados. Por exemplo, ó, úlcera varicosa, 8 anos, com poucos dias, 25 dias usando a água e passando por cima da ferida, olha o resultado. Essa outra jovenzinha, olha que situação essa menina estava. Situação calamitosa. A Rafaela, epidermólise bolhosa é o nome dessa doença que ela tinha. Olha depois, a bichinha até engordou, coitada. Então, melhor que ela ficou, né? Então, não temos dúvida, né, de que realmente funciona o nosso projeto. Deixa eu fechar aqui, um instante, só um pouquinho. Compartilhar de novo com vocês. Opa. Só um instante que saiu o compartilhamento, né? Aí, tá aí de novo. Ó. Mas não foi só ela, não. Tem mais. Olha esse caso aí. Diabetes. Quem é diabético aqui sabe, né? Coagulação do sangue, a dificuldade que é. Toma água, melhora também. Esse outro caso aqui, lá de Portugal, esse senhor, ele tinha psoríase. Tratou por anos, inclusive até os filhos dele são médicos, nunca conseguiram resultado. Tá aí, tomando água com pouco mais de, quase menos de 2 meses, olha a situação que já ficou o resultado. Os vegetais também reagem bem, óbvio, né? Uma água que hidrata mais. Olha o tamanho das raízes dessa planta mais à frente aqui, comparada com a outra. Essa da frente aqui é aguada, né? Regada com água magnetizada. Até os bichinhos, olha. Tá vendo aí esse cachorrinho? Olha o olho dele. Olha a situação depois de tomar água. Por algum tempo, alguns meses. Olha a situação do olho. Resolveu. Então, o que a gente consegue ver? Que funciona. É uma tecnologia reconhecida internacionalmente.
Esse Instituto Falcão Bauer, que é um instituto internacional, testou a água tratada com silocimol. E os resultados comprovam que realmente acontece uma hidrólise e acontece uma formação de hidróxidos alcalinos. Estudos feitos na Unesp, na APTA, tudo isso comprova a eficácia desse projeto. Daí, o combo mega, são esses dois aparelhos aí. O azulzinho é o supermagnetizador e o verdinho, se vocês observarem dentro dele, tem pedras de dolomita, que vai liberar o cálcio e o magnésio de modo natural dentro da água, assim como é na natureza mesmo, né? Quais são os efeitos disso? A alcalinização do organismo e do sangue, que tem que se manter ligeiramente alcalino. Aumento da massa mineral óssea. Existe um estudo que foi, inclusive, divulgado nos Estados Unidos, que mostra que realmente acontece uma reação da massa mineral óssea, o aumento da massa mineral óssea. Aumento da oxigenação sanguínea e aumento de minerais na água, como por causa do TOP-H+, que é esse verdinho aí. Então, isso tudo é algo comprovado cientificamente. Agora, tem um comunicado importante relacionado ao silocimol e o TOP-H+. O silocimol, ele não é, ou melhor, ele não tem o objetivo de curar doenças. O objetivo desses equipamentos são de magnetizar a água. A água magnetizada será um coadjuvante no tratamento da saúde, irá melhorar sua qualidade de vida ao reduzir a acidez e os radicais livres no organismo. Sendo assim, já que ele não trata a pessoa e ele trata a água, esse produto ele é isento de registro na Anvisa, conforme a própria resolução 1637 de 28 de maio de 2008. Então, esse produto ele não tem um registro na Anvisa porque não é necessário ter, não é nem possível, né, fazer um registro de algo que trata a água. Na Anvisa, não. Né, não existe essa possibilidade. Então, como que usa esses aparelhos? Aí, ó, de modo bem simples, né? Você pode botar numa squeeze, você pode botar, mas eu já tenho um filtro. Tem esse adaptador que você pode colocar ele na rede hidráulica da sua casa, a água passa por dentro, trata e depois vai para o seu filtro, onde ela vai ser gelada, filtrada novamente. A gente tem também os filtros, né, que é uma combinação perfeita, onde tira o excesso de cloro da água, elimina alguns metais pesados da água, né? E ainda alcaliniza a própria água, né? E o filtro. E, além disso, ainda é tratado com silocimol. Ah, mas eu tenho um filtro de barro. Não tem problema. Você põe na parte de baixo do filtro, depois que a água já é filtrada, ali ela vai ser tratada e você já bebe ela tratada com os hidróxidos alcalinos dentro. Mas não tem nada disso. Não tem problema. Você põe numa jarra, põe os aparelhos dentro da água e eles vão trabalhar a água do mesmo jeito. Mundo ideal da Timol, o que que é? Proporciona para você bem-estar familiar, saúde, independência financeira e tecnologia. A Timol, talvez você tenha pensado, mas quem que é essa empresa que eu nunca ouvi falar? Talvez você não tenha ouvido falar, mas é uma empresa de 20 anos no mercado. Embora está aqui 19, ela tem 20 anos, fez agora em fevereiro. 20 anos de mercado, tem atestado de idoneidade emitida pelo Congresso Federal, sede própria em Uberlândia. Essa foto que você está vendo aí não é uma montagem, isso aí é a foto da sede lá em Uberlândia. Tem comprovação em estudos científicos por grandes instituições, como nós mencionamos aqui, 47 artigos publicados no Google Acadêmico. Você vai lá no Google, digita Google Acadêmico, e lá você vai encontrar 47 estudos se você digitar silocimol. E também tem um sistema de treinamento e método de trabalho próprio. A Timol desenvolveu um sistema de trabalho que vai proporcionar para você um atendimento de primeiro mundo. Também é uma empresa que já está em mais de 20 países. Portugal, na Espanha, aqui na América Latina, todos os países da América Latina é atendido. Está aí o atestado de idoneidade concedido pelo Congresso Federal, a Timol dizendo que ela é uma empresa idônea. E desde 2014 foi emitido esse certificado mostrando que até hoje essa empresa é uma empresa idônea. Nós agradecemos muito a vocês pela atenção que deram, pela Magali, Dr. Dalton, também os intérpretes da Lucia e o Caso, muito obrigado, foi excelente, aí, foi muito importante a tradução de vocês. Gente, fique com Deus. Qualquer dúvida, pode procurar a pessoa que te convidou, que ele vai chamar um líder de fechamento para te ajudar a entender, tirar todas as suas dúvidas e vem conosco, empreender conosco e ser um empresário de sucesso.
Tenham todos uma boa noite. Fiquem com Deus.